porque agora nós vamos continuar neste assunto, mas com a ajuda do professor de História Contemporânea da USP, a Universidade de São Paulo, Ângelo Segrilo. Professor, muito bom dia e obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Sou eu que agradeço o convite. Professor, queria inicialmente começar conversando com o senhor sobre essa última notícia que nós demos aqui agora. Belarus anunciou uma reunião, uma nova rodada de negociações entre a chancelaria dos dois países para daqui a pouquinho, meio-dia, né? As mesas, ou melhor, as partes sentam à mesa ainda com demandas que parecem distantes de serem atendidas pela outra parte, né? A Ucrânia diz que só começa a conversar quando houver cessar-fogo, né? A Rússia não parece dar sinais de estar disposta a um cessar-fogo. Há as questões internas, né, dos dois países, especialmente na Rússia, né? Vladimir Putin se recuar agora, viabilizar aquilo que a Ucrânia está pedindo, pode internamente, pelo menos para um grupo de russos, soar como um perdedor da invasão, que ele, eu imagino, tinha certeza de ser bem sucedida, né? Tem toda a pressão internacional, a aprovação de de resolução da ONU ontem, tem sanções econômicas. Como é que o senhor imagina o ambiente para essa reunião, se ela vier a acontecer mesmo daqui a pouco? É um ambiente propício se não há um acordo, há pelo menos uma aproximação entre os dois países, ou isso ainda não está no horizonte, professor? Bom, primeiro de tudo, é um bom sinal de que estão se reunindo, né? Porque no início havia até dúvidas se haveria negociações, as duas partes nem querendo entrar em negociações, então esse já é um bom sinal. Agora, realmente, as condições postas pelos dois lados são muito difíceis, né? A Ucrânia exige a saída dos russos, ou pelo menos a cessação imediata dos combates nesse primeiro momento, e o Putin ele já declarou o que eles querem, né? Reconhecimento da anexação da Ucrânia, o que eles chamam de desnazificação da Ucrânia e a sua neutralização e desmilitarização, algumas das quais são muito difíceis de aceitar pela Ucrânia. Eu acho que talvez a solução saia meio por fora dessas negociações e que vão entrar nessas negociações. Houve uma coisa que talvez traga alguma esperança. O Blinken, né, o secretário Blinken dos Estados Unidos, ele teve uma fala na imprensa que deixou uma fresta aí de esperança. Ele falou que exigiria que a Rússia, né, cessasse fogo, retirasse suas tropas, e ele completou assim, e nós faríamos o mesmo, né? E o que significa esse nós faríamos o mesmo? Muitos estão interpretando que se a Rússia cessar fogo, retirar suas tropas, as sanções pesadíssimas que estão afetando, o Kremlin sentiu o golpe, sentiu fortemente o golpe, poderiam ser retiradas. Talvez haja um caminho por aí, porque realmente a Rússia sentiu o golpe das sanções, né, que podem ser escaladas mais ainda, e talvez haja um caminho por aí também, por essa coisa por fora das negociações e que seja incorporadas a elas. Professor, quando a gente observa de fora, algumas questões são complexas de serem compreendidas. Por exemplo, como é que a Rússia, com um baita poderio militar, exige que o país ao lado, a Ucrânia, se desmilitarize, né? Ou seja, nós estamos aqui armados, mas vocês não podem estar. Então, a gente quer conversar, desde que nós possamos estar com os nossos mísseis e vocês desarmados. Como compreender isso exatamente? Por qual motivo a Rússia se sente no direito de dizer, quem vai determinar o que vocês vão fazer ou não somos nós e não vocês? Como é que a gente consegue compreender isso, professor? Eu acho que algumas dessas exigências, na verdade, como qualquer negociação em mercado, em feira, as pessoas, ou quando vão vender um carro, né? Ou um apartamento, eu sei isso por experiência própria. Quando a gente inicia a negociação, a gente joga o preço lá em cima, né? Porque a gente sabe que a pessoa vai regatear. Então, algumas dessas aí, eu acho que, por exemplo, essa coisa de desnazificação, né? Ele fala que os nazistas estão tomando conta dos altos escalões do governo, que todo mundo, inclusive ele, sabe que isso é um exagero. Agora, o que ele está se referindo é que existem algumas milícias lá de extrema-direita, algumas neonazistas mesmo,
que existiram durante os conflitos, os combates de 2014, né? E que foram incorporadas à Guarda Nacional, né, localmente, como uma forma até de controlá-las. Mas isso significa que... e aí está uma coisa meio ambígua, né, que existe uma certa troca lá em níveis locais entre a polícia e essas milícias. Uma coisa que a gente entende aqui um pouco do Brasil também, né, que existem milícias que têm relação com a polícia. Então, talvez ele, falando que vamos desnazificar o governo, ele talvez se satisfaça com isso, né? Que essas milícias sejam afastadas nesses locais da Guarda Nacional, né? Esse tipo de coisa. Essa desmilitarização, talvez ele também depois abaixe para uma coisa tipo assim, a OTAN ou outros países não podem colocar lá mísseis de longo alcance, por exemplo, né? Agora, o mais difícil mesmo é aceitar a incorporação da Crimeia, que nisso aí eu acho que ele vai bater firme, né? E a neutralização da Ucrânia, né? De que não vai entrar. Eu acho que esses vão ser os dois pilares que ele vai se segurar mesmo. Então, isso vai ser difícil para a Ucrânia aceitar, só se ela estiver sendo completamente derrotada no campo de batalha. Mas eu tenho a impressão que vai entrar aqueles fatores por fora, porque a Rússia sentiu esses golpes econômicos e talvez ela seja obrigada a recuar militarmente, talvez não no sentido literal, mas fazer concessões no campo militar para poder se livrar dessas sanções econômicas altíssimas. Queria aproveitar aqui o fato de o senhor ser professor de história, né? A gente sempre ouve que é preciso entender o passado para compreender o presente, tentar projetar com alguma segurança o que pode vir a acontecer no futuro, né? Nós temos ouvido diversas razões para supostamente justificar, ou pelos russos, né, para supostamente justificar aquilo que eles chamam de missão de paz. O senhor acabou de enumerar algumas delas aí, não é? Proteger a Rússia do avanço da OTAN, desnazificar territórios que eles consideram ocupados por nazistas na Ucrânia. Por outro lado, há também quem entenda que, para além disso, há um desejo quase que pessoal, particular de Vladimir Putin, de tentar restabelecer, se não da forma como nós conhecemos, algo pelo menos próximo daquilo que foi a União Soviética, não é? Se não com anexação completa de todos os territórios, porque isso é muito complexo, pelo menos com os antigos territórios soviéticos subjugados a um governo russo, não é? O senhor acha que ele aceita menos do que isso? E esse deve ser, na avaliação do senhor, ou pode ser o principal objetivo mesmo de Vladimir Putin ao cabo dessa história toda, professor? Eu acho que o objetivo do Putin não é restabelecer a União Soviética, porque ele sabe que isso não é possível na prática, né? Algumas das antigas repúblicas soviéticas, inclusive, fazem parte da OTAN atualmente, Lituânia, Estônia, né? E isso aí ele não teria como recobrar. Eu acho que o problema do Putin é recobrar a Rússia como grande potência, né? E quando eu falo grande potência, é grande potência mundial, não é tipo assim o Brasil, uma potência regional. Como grande potência mundial e ter uma hegemonia, né? Não é necessariamente um domínio militar ou colonização daquelas ex-repúblicas soviéticas que não são parte da OTAN, né? Aquela região ali da Eurásia. Eu acho que esse que é o grande objetivo dele. E em relação à reclamação dos russos, né, o que eles veem do lado deles, eles reclamam muito que em 2014, tudo começou em 2014, né, quando havia um presidente da Ucrânia, o Viktor Yanukovych, que era um russo étnico, né, era um cidadão ucraniano russo étnico, né, como a maioria daqueles das duas províncias, né, e ele foi derrubado por uma revolução popular. E aí os cidadãos ucranianos de origem étnica russa, que estão concentrados principalmente naquelas duas províncias, se rebelaram, não aceitaram a derrubada do presidente de origem étnica russa, né? E desde então, as duas províncias então se declararam em rebelião e desde então nós temos essa guerra civil, né, na Ucrânia. A partir daí, esse é o grande, para os russos são esses dois grandes espinhos na garganta, né? A expansão da OTAN, que eles não entendem uma aliança militar da época da Guerra Fria existir hoje e avançar em direção à Rússia, e a questão da derrubada de um presidente étnico russo, né, um cidadão ucraniano de origem étnica russa, em 2014, e
e as províncias rebeldes não aceitam esse novo governo e temos essa situação até hoje. Professor, só rapidamente, eu queria, só para não deixar escapar o gancho aqui, a gente está mostrando já o Sergei Lavrov, mas se o senhor puder ser bem sucinto, o senhor está falando de 2014, o mundo demorou para acordar ou não acreditou nessa possibilidade de que a gente chegasse a esse ponto de agora? Olha, o ponto de agora surpreendeu a todos, surpreendeu a mim, a maioria dos especialistas em Rússia, todos achavam que o Putin... Todos sabiam que ele poderia realmente partir para o que ele chama de missão de paz, né? Garantir militarmente aquelas duas províncias de origem étnica russa. Porque há uma certa razão, se você pensar bem, né? Derrubaram um presidente de origem étnica russa, e aí alguns aceitam, outros não. É que nem aqui a questão da Dilma, né? Com o impeachment, alguns aceitam, outros não. E ficaria ali. Mas que ele partiria para uma invasão total da Ucrânia. E eu acho que, no final, para sentar a poeira, essa invasão total é para garantir aquelas duas províncias. Ele vai fazer essas exigências todas, e eu acho que ele esperava que ia conseguir rapidamente que essas exigências fossem aceitas, as exigências que eu falei no início, e aí isso garantiria paz, né, entre aspas, para aquelas duas províncias, e ele se retiraria para elas. Eu acho que, no final, ainda vai ser isso. Mas ninguém esperava que ele fosse tentar essa invasão total, inclusive porque, como nós estamos vendo, há implicações mundiais. Alguém já estão falando aí até em guerra nuclear, então foi uma surpresa para todos. Nós estamos aqui conversando e ouvindo o professor, mas a gente vai trazer agora também, professor, depois a gente até já aproveita para ouvir a explicação do senhor. Nós temos aqui a fala do ministro russo do exterior, Sergei Lavrov, que está neste momento conversando, então, respondendo algumas perguntas também da imprensa, fazendo um pronunciamento, e a gente ouve agora um trecho do que disse Sergei Lavrov. Está ciente dos resultados? Então, houve essa votação. Considerando esse fato e considerando a posição russa, o senhor acredita que haveria alguma mudança nas prioridades geopolíticas da Rússia? Talvez haja uma mudança ou um outro direcionamento? E outra pergunta, se possível. Nenhuma garantia de segurança foi dada à Rússia por parte do Ocidente, e o senhor destacou como é importante esse fato. E considerando a campanha na Ucrânia, o senhor acredita que alguma garantia de segurança será dada pelo Ocidente para a Rússia? Obrigado. Bem, qualquer conflito e qualquer conversa sobre acordo, nosso posicionamento já é claro. O Ocidente sabe muito bem quais são as nossas preocupações. Há questões que não podem ser ignoradas. E as pessoas entendem isso. Em relação ao novo direcionamento, nós estamos preparados para trabalhar em conjunto com outras nações, nações essas que estão preparadas para lidar com os pontos em questão de uma maneira igualitária. Então, se houver respeito mútuo entre os países e se estiverem dispostos a trabalhar com a Rússia, poderemos enfrentar essa situação, que é uma situação de pressão. E também o Conselho de Segurança mencionou que os Estados Unidos não queriam que houvesse o aumento no preço do petróleo, porque a Rússia se beneficiaria com isso. Mas, de fato, não é só por conta do preço da gasolina subir e os clientes americanos terem que pagar um alto preço. As autoridades americanas não teriam uma boa aceitação com isso. Mas eles desejam
punir a Rússia da maneira mais impactante possível. E isso afeta a esfera socioeconômica. Mas tenham a certeza que iremos lidar com esses problemas criados pelo Ocidente, que de fato não quer garantir a segurança. Não estamos falando de garantir a segurança ocidental aqui, mas o Ocidente quer usar a Ucrânia como um pretexto, como uma ferramenta, como um instrumento para garantir que a Rússia não busque por políticas independentes. Poucos países podem fazer isso hoje. Perdemos o inglês, tá? Perdemos a cobertura aqui. Bom, nós tivemos aí uma pequena queda de sinal na entrevista que está sendo transmitida direto da Rússia pelo ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Eu queria aproveitar o professor Ângelo Segrilo, que ainda está com a gente. O professor conseguiu acompanhar esse trechinho da fala do ministro russo, professor? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o tom. É claro, a gente fica aqui tentando interpretar além das palavras, para além das palavras, a disposição dessas autoridades, né? E pode ser uma impressão equivocada da minha parte, mas na comparação com outros momentos em que ele expôs razões da Rússia para a invasão, ele parece minimamente um pouco mais aberto, por exemplo, a conversar com países que queiram solucionar essa situação que atinge aquela região e, consequentemente, o mundo todo, né? Rafael, você tirou as palavras da minha boca. Realmente eu notei a mesma coisa no tom dele, colocando a posição russa, né, de que acha que a OTAN, a expansão da OTAN, tudo isso é um problema, mas mais aberto um pouco a negociação, sutilmente mais aberto. E eu acho que isso tem a ver, novamente, a questão das sanções foi um golpe forte. Eu não entendo muito de boxe, né, mas eu queria saber o nome técnico aí de um golpe que não derruba, mas deixa o cara meio tonto ali. E eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que há aí um momento de abertura possível, né? Ainda é difícil, muita negociação, porque lá no final vai ter que ter em inglês fala save face, né? Salvar as aparências. Vai ter que dar uma solução em que o Putin não pareça estar perdendo totalmente essa invasão. Saiu, né? Colocou o rabo entre as pernas e saiu. Isso não pode acontecer, porque isso aí ele não vai aceitar também. Então tem que, com muito tato, buscar uma solução sutil que salve as aparências para todos os lados e que permita uma retirada. Mas eu senti, você tirou as palavras da minha boca, eu senti exatamente uma mudança de tom, não nada concreto, mas de tom. Isso é importante. E ele disse aqui algumas palavras que a gente conseguiu pegar também, dizendo que nós estamos preparados para trabalhar em conjunto com outras nações que estejam dispostas a trabalhar com respeito mútuo. Como é que a gente interpreta isso, professor? Diante do cenário que nós estamos vendo, uma Rússia que está atacando a Ucrânia, que está lançando míssil e que está fazendo isso com a justificativa de querer exercer a paz no território ucraniano. Que tipo de respeito eles estão pedindo para essa conversa e respeito mútuo com outras nações? Tem um pouco a ver com aquilo que eu falei inicialmente, né? Porque muitas vezes o lado russo não é muito mostrado, né? E tem aquelas duas coisas que eu coloquei, né? Primeiro, a expansão da OTAN, que é uma aliança militar da época da Guerra Fria, ela existir hoje já é um problema, e ainda mais avançar em direção à Rússia. Nenhuma grande potência aceita que uma aliança militar a cerque, né? Em 1962, os cubanos tentaram fazer isso, né? Colocar mísseis russos lá. Os Estados Unidos ameaçaram a guerra nuclear por causa disso, né? Então, tem essa questão. E a questão de 2014, né, que muitas vezes não é notado pelas pessoas, né? Havia um presidente ucraniano, cidadão ucraniano de origem étnica russa, eleito democraticamente, e que foi apeado do poder, né? Alguns dizem uma revolução popular, mas aí aqueles cidadãos ucranianos de origem étnica russa falam, então nós vamos fazer uma rebelião popular aqui também do nosso lado e não vamos aceitar esse novo governo e pronto, somos independentes. Então tem os dois lados da coisa, né? Eles têm razão em alguns pontos, né? Só que a partir daí exagerar na dose e invadir a Ucrânia como um todo para resolver a situação também, aí já estão perdendo a razão, né? Então eu acho que os dois lados vão ter que fazer concessões, né, dos dois lados para chegar a um meio termo que satisfaça minimamente a todos, né?
Um dos caminhos talvez seja o que lá atrás, né, foram chamados acordos de Minsk, né, que era... Porque a Ucrânia é um estado unitário, como se chama, tipo a Áustria. Lá, os governadores regionais não são eleitos pelas populações locais, eles são nomeados pelo governo central. Então, isso aí é um problema, né? Porque aí aquelas províncias russas não se consideravam representadas. E nos acordos de Minsk de 2014 e 2015, havia uma previsão de que aquelas províncias russas teriam autonomia. Não só aquelas províncias russas, todas, né? Passariam, por exemplo, a eleger seus governadores, seria uma forma de estarem mais representadas. Talvez por aí houvesse um caminho. Naquela época, né? Agora ficou mais difícil, mas talvez possa se retomar agora com esse susto que todo mundo tomou, inclusive nós aí, com o negócio de guerra nuclear sendo aventada, né? As pessoas talvez estejam mais abertas a fazer concessões que antes não estavam. Bom, quero agradecer muito a disponibilidade do professor de História Contemporânea da USP, a Universidade de São Paulo, Ângelo Segrilo. Professor, muito obrigado. Um bom dia de aulas para o senhor, bom trabalho e até a próxima, que seja breve, hein? Sou eu que agradeço o convite. Um bom dia a vocês. Bom dia.